Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar sobre microeconomia e macroeconomia e tentar explicar a diferença entre elas. Bom, primeiramente é necessário entender o que é economia. Por abranger uma extrema variedade de opiniões diferentes, vamos seguir uma definição mais clássica de o que é economia. Elaborado pelo respeitado economista britânico Lionel Robbins, que explicou em seu livro Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica, publicado em 1932, essa obra, Lionel explica que, abre aspas, a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Fecha aspas. Nisso, ele quer enfatizar que todos os recursos são escassos, até porque, se não existisse escassez, não faria sentido estudar a economia. Em um mundo em que, em tese, não existe escassez, não faria sentido economizar, poupar, e etc. Já que todos os nossos desejos estariam saciados, as leis da economia estariam suspensas. Bom, mas já que não vivemos nesse mundo hipotético, a humanidade vive buscando formas de resolver esse problema. Por isso, muitos economistas seguem a mesma linha de pensamento que o professor Robbins, como Gregory Mencken e Alfred Mill. Agora que entendemos o que é economia, vamos falar sobre microeconomia e macroeconomia. Essa é uma das formas de, abre aspas, dividir, fecha aspas, a economia, e é a forma mais utilizada também. Por mais que muitos não gostem dessa divisão, é importante sabermos o que é essa divisão e o que significa. Segundo o professor Alfred Mill, abre aspas, o campo da microeconomia concentra-se na tomada de decisão de indivíduos e empresas. A microeconomia está principalmente preocupada com mercados de bens, serviços e recursos. Os mercados são fundamentais para se compreender a microeconomia. Fecha aspas. Estudar as ações microeconômicas é, por exemplo, observar o comportamento de consumidores individuais ou de empresas, já que o objetivo é analisar como se dá o processo de tomada de decisão de cada indivíduo. Os conceitos mais estudados da microeconomia são lei da oferta e demanda, utilidade, teoria dos jogos e o custo de oportunidade. Bom, e o que é macroeconomia? Segundo o professor Mencken, abre aspas, estudo dos fenômenos que atingem a economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e o crescimento econômico. Fecha aspas. Na prática, essa área acaba por analisar aspectos microeconômicos de forma agregada e não separada. Basicamente, a macroeconomia estuda agregados formados por agentes econômicos. Vale lembrar que agentes econômicos não precisam ser indivíduos. Uma empresa, por exemplo, é um agente econômico. Por esse motivo, escutamos tanto falar nas mídias a frase agregados macroeconômicos. Os macroeconomistas estudam indicadores agregados como taxa de desemprego, PIB e índice de preço. Depois eles avaliam como esses indicadores se correlacionam entre si. Alguns conceitos vistos na macroeconomia são política fiscal, política monetária, taxa de câmbio, inflação, PIB. Resumindo, microeconomia e macroeconomia são subdivisões da economia. A microeconomia é responsável por estudar os indivíduos interagindo nos mercados, e a macroeconomia visa estudar os agregados de agentes econômicos, tanto de indivíduo quanto de empresas.